Bom, gente, eu fiz aqui uma listinha para vocês, comparando terror noturno e efeito vulcânico. Mas antes de eu falar um pouco das características do terror noturno e do efeito vulcânico, eu queria que vocês entendessem uma coisa, e a gente tem muitos pediatras que nos seguem aqui, e eu fico absolutamente tranquila para falar o que eu vou falar, porque eu tenho certeza que eles concordariam comigo, porque já tive essa conversa com muitos dos pediatras que nos seguem aqui, que é o seguinte, gente. Estuda-se muito pouco sobre sono infantil durante a faculdade de medicina, tá? Seja na faculdade regular, seja na especialização depois. Os médicos não estudam sobre sono, a não ser que eles vão fazer uma especialização em sono depois do currículo normal de medicina, tá? Portanto, muitas vezes a gente escuta dos pediatras, principalmente quando vocês nos procuram falando: ah, meu filho tá tendo episódios de choro muito intenso na madrugada, nada acalma meu filho, ele acorda desesperado, e é um choro que inclusive assusta a gente. Parece que ele tá com dor, parece que ele tá completamente fora de si. O pediatra falou que é terror noturno, né? E assim, eu quis fazer essa introdução antes do que os pediatras estudam no geral em relação ao sono, porque na maioria dos casos, na enorme maioria dos casos, não é terror noturno, tá? O que caracteriza o terror noturno, pessoal? A criança não lembra do evento no dia seguinte, ele acontece na primeiríssima parte da noite. Acontece mais com crianças do sexo masculino do que do sexo feminino. A idade de pico do terror noturno é de 3 a 8 anos de idade, e normalmente depois dos 10 anos de idade, crianças que tendiam a ter terror noturno antes passam a não ter mais. O terror noturno tá relacionado com algum estresse, seja por cansaço acumulado, seja por questões emocionais. E menos, isso aqui é o mais importante, cerca de 1 a 5% das crianças da população geral vão ter algum episódio de terror noturno alguma vez na vida, tá? Isso é muito importante, gente. O que é o efeito vulcânico, tá? A gente fala muito do efeito vulcânico aqui, né? O efeito vulcânico nada mais é do que a criança estar com a rotina desajustada para a faixa etária dela. Quando ela está com a rotina desajustada para a faixa etária dela, ela acaba produzindo uma quantidade muito maior de hormônios para aguentar toda a carga de gasto de energia, de absorção de estímulo pelo organismo do que ela dá conta. Porque quando ela tá com a rotina ajustada, ela dorme a quantidade que ela precisa e fica acordada a quantidade que ela precisa. Ela dorme a quantidade que ela precisa e fica acordada a quantidade que ela aguenta. Isso traz um equilíbrio para a rotina dela. Por quê? Porque ela tem as pausas e os períodos de descanso ao longo das 24 horas do dia, de acordo com a necessidade da faixa etária dela. Quando não existe esse equilíbrio, como que a criança aguenta ficar acordada mesmo sem ter reposto a energia com os períodos de descanso, dormindo? Produzindo hormônios em excesso no organismo. Hormônios que fazem o papel da reserva de energia, mas é uma reserva de energia falsa, que é reproduzida por um excesso hormonal que vai compensar uma reserva de energia inexistente porque não foi reposta com sono. Esses hormônios, eles fazem a criança ficar mais alerta, e eles são os causadores desses episódios de choro intenso na madrugada, de muitos despertares, da criança ficar completamente fora de si por cansaço acumulado, por estresse, por rotina desequilibrada durante o dia. Então, pessoal, no final das contas, como que a gente lida com todos esses episódios, tá?
não aceitem uma classificação de que é terror noturno. Mesmo que seja uma grande forma de se melhorar episódios de terror noturno, mesmo que seja, tá? Não é. Na maioria das vezes é efeito vulcânico por uma rotina diurna desequilibrada e por conta da criança estar acumulando cansaço diurno. A forma de lidar, seja com efeito vulcânico, seja com terror noturno, é equilibrando a rotina, vencendo o cansaço acumulado que essa criança tem, para que ela tenha os hormônios equilibrados. Isso é o que vai garantir com que a criança tenha um sono tranquilo, que a criança consiga relaxar, que ela não tenha esses episódios de despertares gritando, chorando, descompensada, que nada consegue acalmar a criança no meio da noite, tá? Isso é típico, pessoal, típico de rotina desajustada, de criança que está com cansaço acumulado, e vocês precisam batalhar para entender qual é a rotina que essa criança tem que ter, como compensar um dia que uma rotina não vai boa para outro dia com uma rotina boa, porque o grande segredo é saber compensar. Vocês nunca vão conseguir uma rotina idêntica todos os dias, isso não existe, porque ninguém é robô. Mas o grande segredo é, ok, hoje foi assim, como que eu preciso fazer amanhã, como que eu preciso fazer no outro dia, para não deixar o cansaço se acumular. O cansaço acumulado é o que gera 99,9% dos casos esses despertares desse jeito que todo mundo jura que a criança está sendo machucada. É desesperador presenciar esses despertares com choro, com a criança fora de si, no meio da madrugada, né? Seja no meio da madrugada, seja no início da noite. É desesperador. Por isso, gente, batalhem por saber o que vocês precisam ajustar na rotina, como compensar um dia que não foi bom por outro dia sendo bom, como manter esse equilíbrio. E isso só estudando, gente, só indo atrás das informações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do nosso curso, não é à toa. É porque realmente a gente ensina isso para vocês, né? Essa compensação. E por isso que a gente bate tanto que as 24 horas do dia são importantes. E não só olhar para a noite. Você não vai resolver esse problema à noite. Você vai resolver esse problema ajustando o dia. E é isso que a gente quer que vocês aprendam, para vocês saberem a nunca mais piorar. Tá bom? Um beijo para vocês. Ô, pessoal, aproveitando toda essa explicação de terror noturno, efeito vulcânico, eu queria super pedir quem já fez o nosso curso e quem tinha esses episódios desses despertares que a criança acordava chorando muito no meio da madrugada, nada acalmava a criança, e fez o curso, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente, manda um direct pra gente contando como foi a experiência de vocês com esses episódios, porque a gente tem certeza que muitos de vocês vivenciavam isso, e seria muito legal a gente poder compartilhar aqui com as famílias que estão vivendo isso e não acreditam que tem solução, porque as famílias ficam muito desesperadas e acham que a criança tem algum problema. Então, escutar o relato de outras mães que vivenciaram isso e que só melhorando a rotina conseguiram vencer esses despertares, acho que seria bem legal. Manda lá pra gente no direct, tá bom? Obrigada!